Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Pessoal, boa noite a todos. Queremos cumprimentar todo mundo nessa noite, dizer que é a nossa última aula e dizer também que nessa aula de hoje a gente vai fazer toda uma revisão de todo o contexto que foi abordado. Boa noite, professora Denise. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, alunos. Prazer estar com vocês aqui na nossa sexta teleaula. Então, a aula de hoje é a nossa aula de revisão. Vamos ver os principais tópicos que foram abordados nesse curso. Esperamos que esse curso tenha sido muito útil para vocês e que essa aula seja bem importante para funcionar como uma revisão para a nossa avaliação, que será logo em seguida. Estamos contando com a participação de vocês aqui no chat. Por favor, tragam as suas perguntas, tragam as suas dúvidas. Gostaríamos de ver a participação de vocês acontecendo hoje, ok? Professora, e a gente está no mês de outubro, né? E o que a gente comemora nesse mês de outubro? Professor, o senhor já está até com um laço aí indicando. Agora nós estamos no mês de outubro comemorando o Outubro Rosa, não é? Isso mesmo, Outubro Rosa, e ele tem como principal atividade o que, professora? Conscientização sobre o câncer de mama, né? Então, para as mulheres ficarem sempre atentas, esse mês de mês de outubro. Mês de outubro. O mês de outubro é um mês mundial, então, de conscientização do câncer de mama, e tem como símbolo esse laço rosa. Como que é esse laço, professor? Olha, esse laço aqui, professora, na verdade não foi eu que fiz, né? Esse laço eu ganhei da Késia, que é uma colaboradora de uma empresa que eu atendo, e aí eles estão desenvolvendo essa ação dentro da empresa, dentro da consultoria a gente orienta, né, para participar dessas ações, para fomentar melhor o resultado final, e aí eu acabei ganhando esse laço. O professor Paulo que é consultor, né, gente, nessa área de investimentos financeiros para as empresas que desejam ampliar suas formas de fazer investimento, né, professor? Isso, forma de investimento e também rentabilidades, ganho em outras ações financeiras. E a aula de hoje está muito tranquila, certo, professora? Acredito que sim, gente. Acredito que vocês todos vão gostar bastante da aula de hoje. Ela está bem tranquila. A gente está tentando revisar todos os pontos principais da nossa disciplina e tentando também abordar todos os tópicos que vão aparecer aí na nossa avaliação. Em outra expressão, pessoal, vai dar tudo certo na aula de hoje, porque logo depois da nossa abordagem teórica vem a avaliação. Certo, na verdade, professor? são as duas aulas de revisão, né? Primeiro os alunos vão ter a nossa aula de revisão de investimentos financeiros. Na sequência, a aula de revisão de mercado de capitais. O intervalo, depois as duas avaliações. Os alunos já estão acostumados, professor. Já, né? Já. E, pessoal, nossa avaliação está mega tranquila. Fiquem despreocupados, né, professor? É. Para quem acompanhou todas as aulas, vai dar tudo certo. Vamos lá, Denise. Vamos falar da nossa agenda de hoje? Sim, na aula de hoje faremos a revisão sobre investimentos financeiros e ao final da aula teremos nossa avaliação. Ótimo. Denise, quer comentar alguma coisa referente ao mercado, como estamos hoje? Pois é, hoje a gente está tendo aí oscilações na bolsa, no dólar, tudo mudando essa semana, né? Esse período eleitoral é um período bem turbulento para se falar de investimentos financeiros. Na verdade, torna tudo bem mais interessante, né? Vocês viram, gente, algumas notícias? Viram notícias da bolsa, do dólar? Querem comentar alguma coisa? Comentem aqui no chat, a gente acaba lendo e comenta com vocês. Outra coisa também importante, professora, para comentar, que antes de entrar a aula, eu estava conversando com a professora Ariadne, e a gente estava falando de alguns investimentos, né? E num rápido intervalo de tempo, assim, muito rápido, a gente viu como é diferente e quanto uma instituição paga mais e paga menos, né? Só um comparativo, uma instituição A estava pagando uma rentabilidade de 0,31 para um tipo de investimento, que é um plano de previdência privada.
Uma outra estava pagando 0,58 e existia uma outra que pagava 0,96. Nossa, 3 então, vezes mais do que a Pois primeira. é. E aí, assim, a questão de você estudar mesmo, fazer comparativos, entender as perdas, as vantagens e o ganho que você tem ao longo desse período para fazer a escolha certa desse produto que está na prateleira do banco. Certo, professora? Excelente, professor. Ótima essa análise. Ótimo. Então, vamos falar, então, dos tipos de investimentos financeiros? Então, vamos lá, os tipos de investimentos, professora. Existe o CDB. O que é, professor, um CDB? Então, CDB é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um dos principais investimentos que as pessoas, tanto pessoa jurídica ou quanto pessoa física, utilizam quando economizam um determinado recurso ao longo de um período de tempo, né? O CDB, ele é um investimento 100% em renda fixa, que é um papel que você disponibiliza no mercado, a instituição financeira. Esse CDB também ele possui uma liquidez diária, ou seja, todo dia você aplicou esse seu recurso, todo dia ele vai estar rentabilizando. E ao longo de um período de tempo, ele acumula-se um montante. Cada CDB é separado por um determinado certificado. Então vamos dar um exemplo. Hoje eu tenho 10 milhões e a Denise tem 10 milhões. E aí, se a gente queira aplicar esses 10 milhões no único certificado, a gente pode? Pode. Então, 10 com 10 dá 20. Se eu aplicar nesse primeiro momento hoje 10 milhões e a Denise quiser aplicar amanhã 10 milhões, já não entra no mesmo certificado. Serão certificados distintos. Só vai entrar no mesmo certificado se a gente fizer a baixa, fizer o resgate do primeiro, fazer a unificação de todo o recurso, criar um volume maior e aí você aplicar tudo no único certificado. Uma outra coisa, quanto maior o período de tempo que esse recurso fica aplicado, mais rentabilidade você tem, porque são juros compostos, e a alíquota do imposto de renda ela vai ser menor. Então você começa com uma alíquota de 22,5% e acaba terminando com uma de 10%, de 15%, dependendo do produto que você investe no mercado ou do fundo que você escolhe. Legal, professor, que bom. Então hoje nós temos 20 milhões, viu, Denise? A gente já começou bem a noite, tá? Vamos falar então do RDB? Isso. Quer comentar, Denise? Então, o RDB é Recibo de Depósito Bancário. O que ele significa, professor? Então, o RDB também ele tem a mesma prática do CDB, né? Só que essa prática significa que há uma oscilação da taxa que você vai aplicar e também do recurso disponível. Então, quanto maior o recurso, melhores são os produtos que você pode escolher na prateleira do banco e ainda melhor é a condição, ou seja, quanto mais ou quanto maior seu volume de dinheiro, maior será a sua taxa de ganho nesse período de tempo. Então, assim, melhores oportunidades são oferecidas para aquelas pessoas que têm maior volume de recursos para investir, né? Se tem mais dinheiro para investir, você vai conseguir, então, uma oportunidade de negócio melhor. É isso, professor? Excelente, professora. É isso. Como está o chat hoje? No chat hoje, a gente tem as tutoras de Cerejeiras, de São Francisco do Guaporé e de Colorado do Oeste. Boa noite para todos vocês, gente, que estão aí no chat e para aqueles que ainda estão entrando. Convido todos vocês a participarem do chat conosco, fazendo perguntas sobre a nossa disciplina. Tudo bem? Alguma pergunta, questionamento? Ainda não, professor. O pessoal está chegando, acredito. Pessoal, não demora muito, porque logo depois vai ter as provas, né? E aí existe essa revisão ao longo desse período de tempo e eu acredito que quanto mais informação você tem antes da prova, isso acaba ajudando você no período que você está realizando essa prova. Acredito que sim. Vamos falar então dos fundos de renda fixa? Ok, professora. O que são fundos de renda fixa? Esses fundos de renda fixa, o próprio nome já diz. Então, vou falar novamente, assim, utilizar aqueles 10 milhões que eu comentei que a Denise tem e os 10 milhões que eu tenho. Isso só de forma fictícia, tá, pessoal? A gente não tem 10 milhões guardado. Até porque se a gente tivesse, a gente não falaria, né, professor? Mas olha o que acontece. O que significa renda fixa? É uma categoria dos investimentos que você realiza, no qual ele não vai correr risco em mercados de ações ou rendas variáveis. Qualquer produto, qualquer tipo de investimento que você faça, ambos vão correr risco. Só que quando você fala em renda fixa, está falando que esse seu dinheiro está sendo empregado em determinado papel no mercado, onde não vai haver oscilação. Como, por exemplo, a Bolsa de Valores ou o mercado de ações. Ele não oscila, ele não pega o seu dinheiro e coloca em determinada condição que ele pode correr um risco.
É como se você pegasse 10 milhões e colocasse na poupança, e aí a poupança ela paga menos, a rentabilidade é menor. Em compensação, o risco de perda também é menor, mas não existe nem no mercado nenhum produto ou fundo de investimento que você não corra risco. O que acontece é que quanto menos você ganha, menos risco você corre. Quanto mais você ganha, mais risco você corre. Então esses fundos de renda fixa são mais indicados para aquelas pessoas que têm um perfil de investimento mais conservador? Isso, conservador, que ele quer ganhar, mas ele prefere assim, ele não tem estômago. Ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, né, professor? Nós vamos falar mais, então, do perfil de investidores daqui a pouco. Que é um tema também que nós já discutimos nessa disciplina, né? E aí, legal que a professora comentou, é que existe o conservador, o moderado e o agressivo. Então, quando eu falo assim, conservador, estou falando que tudo que eu tenho, eu guardo em um determinado local onde ninguém pode pegar. Quando eu falo moderado, significa que eu guardo algo protegido em determinado lugar que ninguém possa pegar, mas existe um pouco desse recurso que eu deixo à mostra, porque ele vai correr um risco maior, mas eu tenho algo em troca maior para ganhar. E quando eu falo necessariamente agressivo, eu estou dizendo assim, que o meu dinheiro vai ser disponibilizado em determinado fundo de investimento, porque eu tenho essa pretensão, essa chance de ganhar para ganhar muito, mas em compensação também tem uma chance de perder muito. É sempre bom lembrar e entender que qualquer produto que você compre na prateleira do banco, quanto maior essa sua chance de ganhar, maior também essa sua chance de perder. Claro que tudo você precisa analisar com o custo-benefício. O que vou fazer, quando vou fazer, por que vou fazer, qual é a ação e por que estou investindo e o que eu quero para o meu futuro. Tudo bem, professora? Tudo bom. Professor, nesse atual momento, né, os fundos de investimento em renda fixa estão pagando mais do que, por exemplo, a poupança, né, que é bem querida do nosso legal, investidor professora. brasileiro. A poupança hoje está dando em média 0,54721, né, de rentabilidade. Então, 0,5% ao mês. Bem dizer isso. Então, quem aplica 1 milhão hoje, possivelmente ganha R$5.000. Mas se você pegar esse mesmo 1 milhão e aplicar num CDB 100% em renda fixa, você consegue, no processo de negociação com a instituição financeira, ganhar em média de 9, 10 e pouquinho. Mas o que é legal, pessoal, é gerar benefícios em cima de benefícios. Quando eu estou falando que eu disponibilizo R$1 milhão e eu quero aplicar no fundo CDB, significa que quando eu apliquei, eu mudei meu perfil. Eu deixei de ser tomador e passei agora a ser investidor. Então, o fato de você investir agora significa que você não paga mais tarifa na sua conta corrente. Não, professor, mas o que é pagar 30, 40, 50 reais? Que existe tarifa de tudo que é tipo e de tudo que é valor. Quanto maior sua comodidade, necessariamente maior vai ser o valor que você paga por esse serviço. E aí você aplicou 1 milhão, virou cliente e investidor. Então você parou de pagar tarifa, exemplo, na conta corrente. Então se a tarifa for 48, 50 reais, você economizou em média só de tarifa ao ano 600. Aí agora você vai ter um cartão de crédito, porque como você tem 1 milhão guardado, você tem uma relação com o banco. Aí o banco te propicia um cartão de crédito melhor, que dá uma pontuação melhor. E aí tudo que você compra é convertido em milhas. E agora, em vez de você comprar uma passagem, você viaja com a pontuação. Então perceba que não é só aplicar 1 milhão, você ser um cliente investidor, mas é gerar benefícios em cima de benefícios. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo. Mas alguns tutores entraram no chat, né? A tutora Keila, de Cacoal, a tutora Alessandra, de São Miguel, e a tutora Rosane também mandou Feliz Dia dos Professores para nós. É verdade, pessoal. Nessa semana, eu acho que o que a gente mais fez foi comer, né, professora? Com tantos salgadinhos, com tantos bolos. As festas de Dia dos Professores? É verdade, a festa do Dia dos Professores. Mas ótimo, obrigado, pessoal. Vamos continuar? Feliz Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores, professor. Pronto. Vamos falar então dos títulos da dívida pública? Vamos, professora, queira comentar? Gente, quando a gente fala em títulos da dívida pública, esses são papéis que o governo emite para se financiar. O nosso governo do Brasil, ele tem uma tendência nos últimos anos que em vários períodos do ano ele precisa gastar mais do que ele arrecada. No passado, o Brasil financiou suas despesas maiores do que suas receitas com a aquisição de empréstimos internacionais, que era tão famigerada a antiga dívida pública externa. O Brasil tinha uma dívida externa muito alta no passado. Isso é um problema que já foi sanado. No presente, a gente não tem praticamente dívida externa, nossa dívida externa é muito pequena e ela está principalmente na mão das empresas. Hoje em dia, a dívida do governo, ela é interna, ela está principalmente na mão da classe média.
Porque é a classe média que adquire esses papéis, que são os títulos da dívida pública. Título da dívida pública, então, é um papel que o governo emite. Esse papel é corrigido a taxa Selic. Sei que vocês estão estudando um pouco mais sobre a taxa Selic na disciplina de mercado de capitais. A taxa Selic atualmente está em torno dos 11%. E ela vai ser o rendimento que vai dar a taxa de rendimento dos títulos da dívida pública. Essa dívida pública, então, ela fica na mão dos bancos e das famílias mais ricas e o governo guarda uma grande parte do seu orçamento, hoje em dia quase metade do orçamento público, né, é para renegociações da dívida. Comprar, novamente, vender a dívida pública. Do todo o orçamento do Brasil, quando a gente fala dos 3 trilhões que compõem o orçamento anual do Brasil, metade disso está ligado à dívida pública. E esse aqui é uma das maneiras que ela se manifesta no mercado de investimentos financeiros. Quando a gente fala em investimentos financeiros, os títulos da dívida pública são uma opção para quem quer apostar no Brasil. Para quem aposta que o Brasil não vai quebrar, vai pagar suas contas em dia, não vai declarar moratória e vai pagar, então, a uma taxa relativamente alta, uma taxa alta, né, professor? Verdade. Taxa boa, né, professor, de rendimento? Sim, sim. Professor, agora, dando continuidade, vamos para os fundos DI. E aí, o que seriam esses fundos DI, pessoal? É como se fosse, assim, de forma breve, o indexador. Então, quando eu aplico 1 milhão ao banco no CDB, eu vou associar essa minha rentabilidade a um fundo DI, é onde esse recurso vai estar aplicado. Então, exemplo, bem simples. Eu estou falando assim, fundo DI, 1 milhão. Um milhão. Esse 1 milhão, eu vou aplicar ele no CDB. Só que esse CDB está associado ao DI. Aí, olha o que acontece nesse momento. O DI rendeu 0 associado ao DI, 0,89. Só que no CDB eu vou conseguir 100% desse DI ou vou conseguir 0,90. Então vamos entender assim, até para me calcular aqui junto com vocês, tá, professora? Enquanto eu calculo, montar a fórmula rapidinho, Denise, está tudo bem aí no chat? No chat, gente, a tutora Kelly de Colorado Oeste disse que os alunos estão atentos, mas também estão preocupados com a avaliação. Alunos, a avaliação foi pensada bem baseada no nosso material, tanto no nosso caderno da disciplina, quanto nas nossas teleaulas. Para você que participou das nossas teleaulas, que assistiu, fez atividades de casa, você pode ficar bem tranquilo. Vocês vão observar que a nossa avaliação vai estar bem condizente com o nível da nossa aula, né? Com o conteúdo da aula. E assim, né, professora? Pessoal, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai né, dar professor? tudo certo, fiquem tranquilos. Necessariamente assim, a gente não cobra nada que a gente não ensina. Então, a prova é reflexo de tudo que a gente falou em sala de aula. Talvez até apareça lá um restaurante, né, professora? Uma padaria, mas assim, é tudo reflexo do que a gente comentou em sala. Então, a gente não vai cobrar nada, a não ser o que a gente explicou. E outra coisa, pessoal, quem veio todas as aulas, por mais dificuldade que tenha, tudo que a gente abordou vai conseguir fazer a prova. Até digo assim, só com essa revisão consegue fazer. Porque necessariamente o que a gente cobrou nessa literatura é o que a gente abordou em sala de aula. Então, vamos lá. A dona Joana aplicou 1 milhão. Aí, esse 1 milhão está associado ao CDB. Aí a dona Joana falou assim, olha, ela foi ao banco, e o banco falou assim, ó, eu vou pagar 0,90 do DI. O DI, que foi o indexador associado ao CDB, deu 0,89. Quando eu faço 0,90 de 0,89, significa que eu tenho que fazer 90% de 0,89. Então, um produto rendeu 0,89%, mas na verdade eu só vou ganhar 0,80. Se na negociação o banco falasse assim, olha, eu vou pagar 100% do que render no DI, então se rendeu 0,89, você vai ganhar 0,89, porque o banco está pagando 100%. Quanto menos o banco paga desse indexador, significa que menos você ganha de rentabilidade. Então, 0,90 para 0,89, 100% para 0,89. Uma regrinha de 3 simples, ou necessariamente você pega o fator que o banco está pagando versus o valor do DI, que foi a rentabilidade,
percentual, aperta em percentagem. Aí você descobre realmente a taxa real que você está ganhando. Claro que ainda precisa ser descontado os impostos em cima dessa aplicação financeira. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo, professora. Alguma dúvida, pergunta no chat? Não, a doutora Kênia de São Francisco do Guaporé está dizendo que os alunos estão todos atentos, prestando atenção na aula, senhor. Ótimo, então é porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. Então, vamos falar da queridinha do brasileiro, a caderneta de poupança? É, professor, isso mesmo. Nesse ano, a poupança teve muitos saques, né? Então, a gente vai falar assim, antes de falar de poupança, a gente vai falar de empréstimo, aí antes de falar de empréstimo, a gente vai falar do banco, aí antes de falar do banco, a gente vai falar das pessoas, e antes de falar das pessoas, a gente vai falar de recursos, e antes de falar de recursos, a gente vai falar de dinheiro. Então, eu guardei, junto ao banco, R$1.000. A gente vai entender a poupança. Aí eu depositei R$1.000 na poupança. Aí a poupança rendeu 35, 55 reais, vamos colocar 30 reais em média. A Denise, ela quer fazer um tratamento, foi ao salão e custa R$1.000 para ela mexer no cabelo dela. A Denise quer mudar a cor do cabelo, ficar diferente, e ela vai pagar R$1.000. Aí ela foi junto ao banco, né, Denise, onde ela quer esse recurso, e emprestou do banco R$1.000. Aí a Denise pegou R$1.000 emprestado do banco e dividiu em 4 parcelas. Só que essas parcelas agora têm juros. Então, ficou em média 4 parcelas apenas, viu, Denise? Vou fazer para você 4 parcelas de R$400. R$1.600 Isso, total. mas ela fez tudo por causa do seu cabelo. Entendam assim, que naquele primeiro momento eu depositei meu dinheiro na poupança. Aí a Denise quer mexer no cabelo, foi lá, fez um empréstimo. Então, aquele dinheiro que eu depositei, a Denise levou. Só que o banco precisa me devolver agora R$1.000 mais os 35, 30 reais de rentabilidade, rendimento. Daqui 4 meses, ou daqui 2 meses, claro que existe vários depósitos, vários volumes. Aí, 4 meses, no 5º mês, eu quero pegar meus R$1.000 de novo, corrigido. Aí o banco recebeu dela 4, 8, 12, 16, 1.600. Ele tem que pagar para mim, vamos dizer que foi R$30 por mês, deu 35 com juros compostos, 3, 6, 9, 12, 13, 14. 140 de rentabilidade em 4 meses, mais os R$1.000. Então o banco ganhou 1.600 e agora tem que me devolver 1.140. Então tudo que ficou para o banco é os juros, é a margem de lucro dele, bruta. Aí o que isso tem a ver com poupança? Que necessariamente, se ela teve ao longo de um período muitos saques, significa que pouco o banco empresta. Se pouco o banco empresta, ele deixa de fomentar na economia. Se essa economia não é fomentada, as empresas não contratam. E se as empresas não contratam, existem inúmeras demissões ou o crescimento do número de empregos no Brasil, ele não evolui com o tempo. E se não evolui com o tempo, agora a Denise, ano que vem, não vai poder mais ir ao salão. Porque o salão não tem dinheiro para emprestar, e aí se ele não empresta, ele não contrata, se ele não contrata, ele não existe. Professor, achei uma ótima análise. Então, há toda uma relação, assim, Isso. né? É como se a caderneta de poupança, ela fosse um insumo, a mercadoria que a empresa banco precisa para oferecer os produtos para o seu cliente. Então, quando a indústria compra uma matéria-prima, pode ser aço ou um tecido para uma indústria de roupa, o banco tem como na sua matéria-prima a caderneta de poupança. Os brasileiros estão ali investindo na caderneta de poupança e com esse dinheiro, né, o banco vai oferecer os outros produtos para a economia. Muito bem. Claro que não é só na poupança, né? A gente deu o exemplo da poupança porque é o que a gente está trabalhando. Mas assim, o principal produto certíssimo, Denise, o principal produto, o insumo do banco principal é o dinheiro. É o dinheiro. Então, assim, só que claro que o banco não vende só dinheiro, o banco vende serviço, né? Então, assim, o negócio do banco é vender serviço, mas o produto principal do valor desse serviço agregado ao produto do banco é o dinheiro. Porque eu só empresto o que eu só tenho porque alguém confia em mim. Se alguém confia em mim, porque guarda comigo. Professor, tem uma pergunta meio capciosa aí do Paulo de Paraná. Eu vou deixar para você, tá, Denise? Vou deixar para você. Os alunos de Paraná estão perguntando algo pessoal aos professores. Eles gostariam de saber em que vocês investem seus rendimentos hoje. Olha, primeiro que a gente tem muito dinheiro, né, gente? Que a gente é professor. Padaria, um restaurante, eu e a Denise, a gente é sócio numa padaria, num restaurante. A gente teve o que mais, Denise? Muito dinheiro. Mas é assim, pessoal. Eu e a Denise,
já estamos velhinhos, né, Denise? A gente está quase se aposentando, né? Brincadeira, pessoal. Assim, pessoal mesmo, eu até, bem no início da aula, fundos ou, na verdade, o produto de previdência privada, que é um plano de previdência no qual você paga durante um período de tempo e quando você se aposenta ou já tem a sua data para se aposentar, você resgata todo aquele montante ou ainda divide ou dilui isso numa renda mensal vitalícia. Então, assim, é aquela frase bem popular, de grão em grão a galinha enche o papo. Tem algumas pessoas que acabam dizendo assim, colocando a desvantagem, porque você junta durante um período de tempo, e aí você não sabe como essa economia vai ficar, e aí você renuncia a uma viagem, você renuncia a um calçado, você renuncia a um lazer a mais, ou qualquer outro aspecto da sua vida situacional. Mas assim, eu particularmente, né, Denise, acredito muito nos fundos de previdência privada, que é você viver hoje com foco no futuro. Então você começa a poupar, né? Eu atendo clientes que, né, dependendo do contexto, a criança mal nasce, 3 meses depois, já com a certidão de nascimento, ele pode contratar esse produto vinculado à criança, né? Tem instituição financeira hoje que se o pai ou a mãe vier a faltar, e o que é esse faltar no popular é morrer, deixar de existir, o banco continua pagando até quando ele completar a maior idade, né? Que é quando ele faz 18 anos. Então, vamos supor que eu, nesse momento, tenho 1 ano de idade e meu pai e minha mãe estão pagando. Daqui 2 anos eles morreram. Tem banco hoje que oferece essa condição dentro do plano, que ele contribui até os 18 anos daquela criança, né? Quando ela fica, assim, já tem uma consciência, né, racional do que ele vai fazer com o recurso. Uma outra coisa muito boa para investir assim, pessoal, que não é guardar dinheiro, mas se transforma em dinheiro, é em conhecimento. Então, regra no mercado, mas que toda regra tem uma exceção. Os profissionais precisam investir em educação até os seus 30 anos de idade. Então, fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, se assim quiser dar continuidade na carreira. Mas conhecimento também é dinheiro, é o brinde de maior valor, né? E aí, necessariamente, você pode associar o que eu aprendo hoje para ganhar dinheiro no futuro, mas também pode economizar hoje para você se aposentar no futuro, né? Eu acredito que em 2039 eu já vou estar tomando um suco com um pão de queijo, né? Mas assim, eu pretendo me aposentar lá por 2039, professora. Na verdade, ótimo. No dia do meu aniversário. Tá bem planejado, né? Bom, gente, para falar sobre essa pergunta tão pessoal, né? Eu acredito mesmo que agora não é um bom momento para a gente investir na economia real. Acho que se você tem uma intenção assim, de comprar um negócio, a não ser que ele seja um negócio muito bom, comprar uma fazenda, uma casa, é um momento muito arriscado para você imobilizar o seu recurso. A nossa economia está passando por uma instabilidade, então não é um bom momento para você tomar uma decisão que você pode ter seu dinheiro depois parado naquela decisão por muito tempo. Então eu tenho sim investimentos na parte financeira, né, fundos ligados ao CDB, porque eu acredito que 2 coisas, né? Uma, que as bolsas de valores estão oscilando muito, muito hoje. Então, é um investimento muito arriscado você investir em bolsa. E eu acredito que a economia real está mostrando cenários muito díspares, com muitos sinais, uma hora indo para um lado, outra hora indo para o outro. Então, está muito difícil identificar os sinais a respeito da economia real. Então, montar uma loja, montar um negócio agora, eu acho que é bem arriscado. Eu acho que o investimento financeiro está com tudo, está em alta mesmo. Você pode falar tanto de uma previdência privada, como o professor falou, ou um fundo ligado ao CDB, ou mesmo um fundo de renda fixa. Acho que são as melhores opções de investimento no mercado hoje. E assim, pessoal, pegando o gancho, né, na verdade o link, quase o barco da Denise, é que o CDB você pode começar a contribuir com R$100. Taxa de entrada é pouco, né? Você pode começar com pouco. Com R$100 você pode começar a contribuir, ou ainda... dependendo do produto, varia entre R$300, R$500. Mas legal também. A gente tem um CDBzinho aí correspondente ao salário do professor, pouquinho, né? Mas a gente vai juntando. Mas o ideal mesmo pode aplicar no CDB ou previdência privada. Mas isso é algo muito pessoal nosso, muito pessoal, né, Denise? Com certeza. Nessa... Vamos continuar, então, na sequência a gente fala um pouco do perfil dos investidores. Hoje a aula é tão curtinha, né, gente? Então, a gente está falando do mapa mental aí, né, professor? Algumas ideias que nós estamos trabalhando com elas hoje? Isso, aí a gente falou da questão do investimento, né, Denise? Que é a questão de você guardar esse recurso durante um período de tempo. E aí, independe de onde você vai aplicar, mas depende do tipo de perfil de investidor que você é.
Então, se você vai aplicar em bolsa, fundo de ações, previdência, isso independe. Você precisa fazer o investimento. Agora, você precisa também entender qual é esse seu perfil de investidor. Eu, necessariamente, sou muito conservador. E você, Denise? Eu, com certeza, sou muito conservador. A gente prefere ganhar bem pouquinho, mais seguro, do que às vezes almejar as estrelas e acabar não ganhando muito. Eu tenho outra maneira de dizer, eu acho assim, eu fico mais triste quando eu perco do que eu fico feliz quando eu ganho. Então eu tenho um perfil bastante conservador. Claro que não quer dizer que a gente não vai investir, mas depende muito do mercado, né, da situação que a gente vivencia. Nós discutimos, então, custo de oportunidade, juros, professor, juros, né, que são os rendimentos, né, aquele retorno positivo que a gente espera. Os rendimentos. Né, são os retornos positivos que a gente espera do negócio. Ao longo de um período de tempo. Isso. Né? Falamos também um pouco durante a disciplina no custo de oportunidade, né, que é o custo de uma coisa comparado em relação ao que você tem que desistir para obter aquela coisa. Como, por exemplo, o custo de você estarem fazendo esse curso hoje, não como o seu custo de transporte para chegar até aqui, mas sim como a opção que você teve que desistir. Você pode ter desistido de uma opção que poderia estar te rendendo dinheiro, por exemplo, trabalhar de freelancer hoje à noite, ficar de babá para alguém, trabalhar num restaurante, ou mesmo o churrasco que você poderia estar aí com seus amigos. E assim, pessoal, o que ela falou do freelancer é importante, porque um dos pilares para você ser independente dessa situação financeira que você vive, significa você ter mais de uma fonte de renda. Com certeza, não é verdade, né, professora? Com certeza. Então, assim, é você necessariamente trabalhar numa primeira atividade sua, às 40 horas, mas também desenvolver uma outra atividade ou trabalhar em um outro lugar onde você tem uma outra fonte de renda. Porque necessariamente, o que acontece, né, professora? Você ganha aquele primeiro salário para se manter, fazer as suas ações, mas também você tem uma fonte de renda que você pode canalizar ela para o futuro, ser o seu fundo de investimento. Aí você acaba liberando você acaba tendo essa interdependência, não ser dependente de uma única fonte de renda, né? Arruma uma renda extra para conseguir investir, né? Muito bem, excelente. Falamos também um pouco no nosso disciplina de financiamentos, né? O ato de financiamento é tomar o empréstimo para financiar uma ação ou investimento, pode ser numa empresa real ou investimento financeiro, né? Lembrando que não é o momento para se endividar, tá, pessoal? Não tomem empréstimo, né? Não é nosso conselho, né? Tem alguns colegas meus que vão viajar agora no final do ano, já emprestaram, já compraram passagem e tudo. A grande situação não é o que eu faço agora, mas como as coisas vão estar no futuro e o que eu vou fazer. Aquela questão de estar muito instável o cenário, né? Então, falta estabilizar os cenários econômicos. E outra coisa, empréstimo, financiamentos, ele tem que ter uma função que gere recursos. Então, ótimo, você viajou, pegou um empréstimo, mas não gerou resultado financeiro, então é como se fosse assim, uma quantidade de dinheiro que você pega, emprestado, devolve para o banco e ali você fica numa situação de perda financeira, mas ganhou o seu lazer. Né? A pergunta é, até quando? E dividendos, né, que são aquela parte dos lucros que as empresas dividem com seus acionistas. Excelente, professora. Com seus acionistas. Caligrafia bonita, né, professora? Ótimo, dá para entender. Então vamos continuar. Dando continuidade. Agora sim, né, nós vamos falar a respeito do mapa, dando continuidade no mapa mental, risco, retorno e a incerteza. Então, quer falar do risco, Denise? Quando a gente fala de risco, gente, a gente abordou aqui nessa disciplina duas modalidades de risco. O risco sistemático e o risco não sistemático. Sendo o risco sistemático, aquele ligado a todo o sistema. Quando a gente está falando assim, a economia está dando sinais díspares, está dando sinais tanto de crescimento econômico quanto também de muita inflação, está dando sinais de que a bolsa está oscilando muito, uma hora está indo para cima, outra hora está indo para baixo. Isso aí é um risco sistemático. Por quê? Todo mundo que está dentro do sistema econômico está sujeito a esse risco. Ele não está ligado a uma empresa ou um ramo de atividade. Ele está ligado a todo o sistema econômico. Em oposição aos riscos sistemáticos, existem os riscos não sistemáticos, que são aqueles que são ligados às decisões da empresa. Quando você decide trocar de gerente, ou quando você decide investir numa nova planta, ou num novo negócio, ou abrir uma nova loja, você está incorrendo em riscos que são oriundos da sua decisão. Isso é um risco não sistemático, não está ligado ao sistema. E agora, dando continuidade, existe o nosso retorno. O único motivo para a gente correr risco é tentar almejar o retorno, né, professor? Muito bem. A gente não corre risco se a gente não espera um retorno. E esse retorno representa o ganho que você tem ao longo de um período de tempo. Isso.
Então você correu o risco. Nossa, investi R$1 milhão. Aí agora o meu risco é muito alto porque eu coloquei tudo na bolsa de valores, mas virou o mercado. E aí eu investi R$1 milhão, agora ganhei 300 mil. Então, o retorno significa o seu ganho ao longo de um período de tempo. E agora existem as incertezas, né, Denise? A diferença entre risco e incerteza está na ideia de que risco é uma coisa que você pode calcular, você pode medir e você pode tentar se defender. Você pode tentar se defender, por exemplo, do risco de um incêndio. Ou você pode tentar se defender do risco de um falecimento, né? Quando você tem filho, o exemplo que o professor deu, você contrata aí uma previdência privada para o seu filho, mesmo que você falecer, ele vai estar resguardado. Já a incerteza está ligada a fatores que nós não conseguimos controlar. Por isso que nesse momento na economia é tão difícil investir. Porque existe sim um cenário de incerteza. É isso que os economistas querem dizer, né? Quando eles falam cenário de incerteza. A gente não consegue medir o tamanho do risco, a gente não consegue se proteger contra esse risco, a gente não sabe o que pode acontecer no nosso cenário econômico e político, né, professor? Excelente. É a falta de previsibilidade do futuro. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Excelente, professora. E aí a gente estava falando daqueles perfis de investidores, né, professor? Nós falamos do conservador, arrojado e moderado. Muito bem. Vamos lá, conservador, arrojado e o moderado. Isso. Né? Quando eu estou falando assim, ó, indiferente ao risco, significa assim, que eu não quero saber o tipo de risco que eu vou correr. Se é muito ou é pouco, eu não quero saber. Então, necessariamente, por que você é moderado? Porque você prefere ganhar pouco e não correr risco nenhum. Claro que nenhum investimento que você faça, todos têm risco. Mas esse risco, necessariamente, que ele está colocando, é um risco da questão aonde você vai depositar esse dinheiro. Então, quando fala assim, olha, indiferente do risco, eu não quero saber, o risco é muito baixo, é pequeno, mas você é moderado, você não quer correr risco nenhum, um perfil seu de investidor. Já tendente ao risco, né, Denise? Que é o arrojado. E aí? Aquele mais agressivo, né, professor? Que tem uma paixão por grandes retornos, grandes investimentos em pouco tempo. Né? Teve um período que o Brasil estava rendendo muito na Bolsa de Valores, né, professor? De 2007 a 2009, a gente teve um período muito bom de crescimento na Bolsa. Então, várias pessoas estavam com um perfil aí mais tendente ao risco, mais arrojado, investindo em ativos mais arriscados, porque estavam sendo, assim, encantados, iludidos um pouco também pelos grandes rendimentos que estavam conseguindo em pouco período de tempo, né? Então esse arrojado que não tem medo, ele vai mesmo e deposita tudo no que ele acredita que realmente vai dar certo. O moderado, que ele assim, ele indiferente ao risco, ele corre o risco da onde ele está colocando, mas é como se ele fosse assim, né? Você coloca o pé fora, você coloca o seu pé dentro, e aí ele fica meio que na dúvida. Então ele aplica uma boa parte em renda fixa e um pouquinho numa renda variável, né, onde corre esse risco. E já o conservador, que somos nós, professores, que ganhamos pouco, né, tem que grão em grão a galinha enche o papo. Aí a gente prefere ser conservador, né? Acho que tem muito a ver esse perfil conservador com as pessoas que não são empresárias. Acho que os outros perfis têm mais tendência a empreendedorismo, montar um negócio, montar uma empresa, né? O professor Paulo tem mais tendência assim, né? Ele montou uma consultoria, presta serviço de consultoria na área de investimentos financeiros. Mas a maioria dos professores ou assalariados, ou mesmo as pessoas que almejam ser concursados públicos, também tem esse perfil de estar num momento mais de conservadorismo, tender a ser mais conservadoras a respeito das suas decisões, a respeito do seu dinheiro, né? É legal assim, então vamos só recapitular. Conservador, ele é averso ao risco. Excelente o que a Denise falou, a Denise é inteligentíssima. Ela fica só fazendo caras e bocas, mas assim, o que ela falou é excelente. Quando não tem a questão do empreendedorismo, ou também retrata a sua experiência de vida. Então vamos dizer assim, eu e a Denise, desde pequenininho, a gente trabalhou na lavoura, né? E aí tudo que a gente ganhava, a gente guardou com a nossa família, a gente juntou dinheiro e conseguimos arrecadar um volume enorme. E aí a gente guardou 10 milhões. Aí a gente não tem coragem de investir em tudo. Sabe por quê? Preste atenção. Porque isso retrata a nossa experiência de vida. A gente juntou isso desde pequenininho lá da lavoura. E a gente conseguiu juntar 10 milhões para a nossa família. Como agora isso retrata uma experiência de vida sua, você não tem coragem de correr o risco, porque agora não é só você. Existe uma cadeia em todo um contexto no qual você está inserido. Por isso que você assim é tão seguro, é tão pé no chão, que você fala assim, nossa, se eu errar, você relembra o passado.
Nossa, eu investi dinheiro nisso e eu perder, você tem medo de voltar ao passado. Então você é tão pé no chão, que até a água que você bebe, se você perceber que você vai comprar uma água para desperdiçar e ver seu dinheiro sendo jogado fora, você fica com medo. Mas relação ao foco de não ser empreendedor, ou literalmente está abordado ou relacionado com a experiência de vida, que é o que acontece na maioria das vezes. Então a gente conhece assim empresários que juntam o seu dinheiro ao longo de um período de tempo e falam assim, olha, é tudo que eu tenho, então você precisa ter um zelo maior. Por isso que você é tão conservador. Isso retrata as suas experiências passadas, você não quer voltar ao passado. Arrojado realmente vai em frente mesmo, aplica esse recurso, e independente de se ele ganha ou perca, mas ele tem aquele perfil. E o moderado, ele está lá e está aqui, ele corre um risco com uma parte do que ele direciona para correr esse risco e outra parte ele deixa no conservador. Porque se ele perder, ele só perdeu uma pequena fatia dessa pizza. Tudo bem, professora? Acredito que sim. Gente, eu queria convidar vocês, assim, últimas chances de tirar as últimas dúvidas aí, né? Estamos passando para o nosso último slide já, finalzinho da nossa revisão. Participem aí, tragam suas últimas dúvidas. Estamos quase indo embora. Né, Denise? Pois é, professor. Então vamos lá, para o nosso mapa mental. Vamos relacionar alguns conceitos? Excelente. Então a gente faz um bate-bola. Sim, eu pergunto, você responde, e se você não responde, eu pergunto e a gente vai passando. Vamos. Então existe a taxa mínima de atratividade, que é também conhecida como? TMA. Excelente. E o que seria essa taxa, professora? É uma taxa mínima que você acredita ser, ela pode ser tanto a taxa mínima que você deseja tomar de empréstimo, que seria a menor taxa possível para um financiamento, vale a pena, como pode ser a melhor taxa possível para você fazer investimento, que é aquela taxa que está num nível desejado de retorno para o seu investimento, dentro de um nível de risco aceitável. Perfeito, professora. O que representa valor presente líquido? Valor presente líquido. Gente, valor presente líquido é um método de comparação de diferentes tipos de investimentos. Você traz o investimento para um momento no tempo, que é para o presente. Ele é muito útil para quando você vai tratar de investimentos que tem vários saques e vários reinvestimentos. Então você colocou 100, tirou 20, botou mais 50. No final você quer saber quanto que isso rendeu. É difícil você mensurar, então você traz para o presente, você vai saber quanto que isso está rendendo e é uma maneira fácil de você comparar diferentes modalidades de investimentos. Excelente. Agora, valor futuro líquido, bem parecido com o valor presente, né, professor? Só que ao invés de trazer para o presente, você vai levar para o futuro. Ótimo, perfeito. Já a taxa de retorno... Acho que foi para o payback ali. Ah, é verdade, professora. Estou dizendo que é a idade? Não, imagina. Deixa eu falar do payback, Fale, professora. Professor. E o payback? O payback é o tempo, é o retorno do que você investe. Então vamos dizer, eu e a Denise, a gente logo vai montar um restaurante aqui, tá? Mais um minuto a gente vai montar um restaurante. Aí a gente investiu 1 milhão. E aí investiu esse 1 milhão. Em quanto tempo esse 1 milhão vai ser devolvido? A minha pessoa e a pessoa da Denise, quanto investidor? 5 meses, 10 meses, 12 meses. Aí voltou esse 1 milhão. A partir de agora que você vai ter seu lucro. Então, esse payback é o tempo, a resposta, ou o período de tempo que o seu dinheiro vai voltar. Ótimo, professor. E a taxa interna de retorno, professora? Taxa interna de retorno é uma maneira de medir o rendimento do seu negócio. Você vai comparar a taxa de rendimento do seu negócio com as taxas do mercado. Perfeito. Logo em seguida a gente vem para... análise de cenários em projetos de investimentos. Podemos comentar um pouco? Podemos. E aí, o que seria? Gente, eu tô rindo assim porque está acabando, né, professora? Na verdade, a gente fica com um aperto no coração porque é uma disciplina que passa e a gente vai deixando de ter contato com os alunos. Mas o que é essa análise de cenário em projetos de investimento? Necessariamente é entender o mercado no qual você está inserido e perceber todas as ações que acontecem dentro e fora da empresa. Quando a gente está falando de análise de cenário, a gente está falando analisar a parte econômica, a parte social, a parte cultural, aonde o seu negócio vai ser inserido. Em outra expressão significa entender o que você vai fazer e perceber o que você vai fazer aonde. E aí necessariamente representa o quê? Eu entendo meu negócio e agora compreendo como vai funcionar meu negócio e entendo todas as circunstâncias e todos os envolvidos nesse período. Ótimo, professor. Professor, a aluna Gilzilene, do Polo de Jaru, está perguntando, quando uma pessoa investe um dinheiro, ele pode retirar antes do prazo, se precisar? E se for o caso, perde muito? Então vamos lá. Investir em CDB. Investir hoje. Posso resgatar amanhã.
Só que você vai pagar uma alíquota de imposto maior para o imposto de renda. Planos de previdência privada, 60D mais 2. Então, hoje eu investi 1 milhão. Posso resgatar amanhã? Prazo é 60 dias mais 2. Por que eu sempre digo é D mais 1? Tem instituição que coloca D mais 2. Eu costumo colocar D mais 2. Deu 60 dias que esse recurso está aplicado, a partir de 61 você vai poder resgatar. Você pede a solicitação hoje, ela não libera na conta hoje, ela aparece no dia seguinte. Então, 60 mais 2. E paga imposto de renda? Perde muito dinheiro? Então, você paga a alíquota do imposto de renda. Se for no plano VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre, você não tem incentivo do imposto de renda e você vai pagar a alíquota do período. E aí, eu só não vou riscar aqui que está no mapa mental, mas existe uma alíquota que começa de 27,5% até 10%. Isso na tabela é regressiva. Se for a tabela progressiva, o fator é único, é 15% para o imposto de renda. Então, dependendo do produto que você escolhe, se é VGBL ou PGBL, você tem que entender os tipos de tabela. Regressiva de regresso, que cai numa escala, quanto maior o espaço de tempo investido, menos imposto você paga para o governo. Progressiva significa uma taxa única, que você vai deixar daqui 10 anos, 20 anos, é 15% sobre o imposto de renda. Gente, aquela ideia que o professor foi trabalhar, quando estava falando de caderneta de poupança, que o produto do banco é o dinheiro e que a gente precisa ter liquidez nos bancos, né? Precisa haver dinheiro nos bancos para que ele possa emprestar para os agentes da economia, para que os agentes produzam empregos, né? Então, para o governo incentivar isso, ele tende a cobrar mais imposto de renda de quem deixa um período pequeno e tende a dar isenções do imposto de renda, ou seja, descontos no imposto de renda para quem deixa mais tempo investido. Detalhes sobre isso você pode conversar com o seu gerente da instituição financeira, porque essas são realidades que mudam muito de um dia para o outro, de uma opção de uma instituição financeira para outra, tá? Então essas são só linhas gerais que a gente quis passar aqui para vocês. Espero que tenha sido útil e proveitoso. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa disciplina. Foi muito legal trabalhar com vocês. Tá dando aqui nosso tempo agora, né, professor? Existe. Vamos falar dos investimentos financeiros. Investimentos financeiros significa os produtos que você acaba adquirindo da prateleira do banco, aí pode ser CDB, RDB, Previdência, ações e demais fundos, que cada banco possui um produto específico para determinado segmento dentro da instituição com os seus clientes, e aí você vai fazer a aquisição desses produtos e aplicar seus recursos. E para concluir, a gente colocou assim um slide em branco, né, professora? Tudo bem? Você vai me ajudar, viu? Professor, a gente tem que... Agora vai ser a revisão de mercado de capitais, né? Deu o nosso tempo. Ok. Só para a gente compreender rapidinho essa análise de cenário. Existe a empresa, aqui é a empresa, tá, pessoal? Vai dar tudo certo, vocês vão entender bem rapidinho. Aqui existe o banco. Existe o banco. E aqui existe a sociedade, que são os clientes em geral. Então, as pessoas físicas fomentam o dinheiro no banco, deposito. Esse dinheiro no banco, as empresas acabam solicitando. E aí você faz um giro na economia. Então, as pessoas fomentam, depositam os recursos financeiros no banco. As empresas, quando precisam, emprestam do banco, depois elas pagam para o banco e depois o banco paga novamente para quem investiu, faz a devolução do seu dinheiro e os juros ao longo desse período de tempo. Correto, Denise? Ótimo, professor. Pessoal, assim a gente chega ao final. A gente quer desejar uma excelente noite a todos. Pedimos, pelo menos eu peço desculpa, né, se a gente falhou em algum momento, né, deixou de explicar alguma coisa, mas estamos disponíveis pelo chat, pelo fórum, pelo portal, pelo AVA, e aí vocês podem tirar. Quero desejar a todos assim sucesso, tudo de bom e dizer que vai dar tudo certo. Vai dar tudo professora? certo. Vocês vão ficar bem satisfeitos com a avaliação, acredito. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigada por terem participado com a gente e veremos vocês de novo na próxima disciplina, né? Ótimo, professora. Muito obrigado pela sua parceria e boa noite a todos. Boa noite.